Continuamos a leitura em Números, capítulo 29. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No dia 1º do 7º mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor, e ninguém trabalhará. Nesse dia, as trombetas tocarão. Ofereçam a Deus o Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tenha um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro e uns 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam a Deus também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso além da oferta que é completamente queimada, em sacrifício no 1º dia do mês, junto com a sua oferta de cereais e além da oferta que é completamente queimada todos os dias. Junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha, essas ofertas de alimento têm um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia, não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus o Senhor uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneirinho e 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados, além do bode que é oferecido para purificar o povo e além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No dia 15 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Esta festa em honra do Senhor Deus deverá durar 7 dias. No primeiro dia da festa, tragam ao Senhor uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite, e com cada carneirinho 1 quilo, junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado, todos os dias junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No segundo dia, ofereçam 14 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No terceiro dia, ofereçam 11 touros novos, 2 carneirinhos e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também para as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam 10 touros novos, 2 carneirinhos e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereçam 9 touros novos, 2 carneirinhos e 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia, ofereçam 8 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia, ofereçam 7 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No oitavo dia, vocês se reunirão para adorar a Deus, e ninguém trabalhará. Ofereçam a Deus o Senhor um sacrifício que será completamente queimado, como uma oferta de alimento, que tem um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. São essas leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimados e das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Essas coisas vocês devem oferecer a Deus
e mais as ofertas que vocês prometerem, e as outras ofertas que fizerem por vontade própria. Assim, Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor havia ordenado. Capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte: o que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, que deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que soube disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e depois casar, e, se o seu marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o seu marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixariam de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo aquilo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela, e logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Capítulo 31. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal dos midianitas que lhe fizeram. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem os homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas, as cabras, os seus gados e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais, e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Moisés e o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das
companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram viva todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus o Senhor, adorando o Deus de Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens, mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora todos que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no sétimo, vocês e as prisioneiras de vocês devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as suas roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e as autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e a outra parte para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiveram na batalha, separe um imposto para Deus o Senhor, uma pessoa de cada 500, e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto as pessoas como bois, de jumentos, de ovelhas, de cabras e de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidem da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista que foi tomado pelos soldados, sem contar do que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram imposto para Deus, o Senhor. 36.000 bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram impostos para o Senhor. 31.500 jumentas para os soldados, das quais 61 foram o imposto para Deus. E 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas e 31.500 jumentos e 16.000 virgens, como o Senhor havia ordenado. Dessa parte que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais dos exércitos, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim trouxeram o que cada um pegou: os objetos de ouro, correntes, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós oferecemos a Deus o Senhor como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro foi separado e oferecido a Deus o Senhor pelos oficiais. Foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel.
Capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, a cidade de Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser da nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém Moisés disse à tribo de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei a Cades Barneia para espionar a terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso jurou que eles não verão a terra que prometera dar a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Caleb, filho de Jofoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar no deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente o povo no deserto e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente da tribo de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui, na cidade cercada de muralha, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois recebemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então na presença de Deus o Senhor, preparem-se para a batalha, e que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus o Senhor e para com seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para as suas famílias e façam currais para suas ovelhas e vacas e cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças e as nossas mulheres, as nossas ovelhas e as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordem a respeito dos homens da tribo de Ruben e de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e ao chefe das famílias da tribo dos israelitas. Ele disse assim: debaixo do comando de Deus o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam do lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão,
junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã, e assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, o rei de Basã, junto com as cidades da terra que havia ao redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo a cidade de Tidom, Atarote e Aroer, Atarote, Sefã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nira e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Elial, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon. Alguns nomes foram mudados. Sibimá. E deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu a Gileade ao grupo de famílias de Maquir e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou os outros povoados dos amorreus e os chamou de povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Kenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Terminamos por hoje.